Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. O Dia de Finados nos coloca diante de um tema que a maioria das pessoas tenta ignorar, mas que um dia chegará para todos: a morte. Por que temos tanto medo diante da morte? Os motivos podem ser os mais diferentes. Teremos que deixar esta vida, nos separaremos dos nossos entes queridos, mas talvez o motivo principal é porque diante da morte temos medo do nada. Partiremos em direção a algo que não conhecemos, que nos é desconhecido. E então existe em nós um sentimento de rejeição, porque não podemos aceitar que tudo aquilo de belo e de grande que foi realizado durante uma existência inteira venha a ser de repente apagado, caia no abismo do nada. A dor da separação, as lágrimas nos olhos, a saudade no coração, não tem nada de errado. São os testemunhos do amor pela pessoa que partiu. Somos humanos, temos sentimentos e por isso não temos que nos condenar por causa destas emoções exteriores. O próprio Jesus chorou diante do corpo do seu amigo Lázaro, em João, no capítulo 11, versículo 36. Observaram, por isso, os judeus: vede como ele o amava. E aqui nós vemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo viveu também esta dimensão humana que faz parte da vida de todos nós, para indicar que nós devemos aprender justamente dentro da nossa humanidade a permitir que também a graça de Deus venha a ser o lenço para enxugar as nossas lágrimas, o consolo, a graça, a força para que nós possamos enfrentar esta que é a dor mais profunda da vida, a morte. Ao mesmo tempo, é necessário entender o que é a morte e como um cristão deve se relacionar com ela. Santo Agostinho chamava a morte de segunda etapa da vida. Santa Teresinha, nos momentos finais de sua vida, disse: não morro, entro para a vida. Sobre a importância do tema da morte, São Paulo é muito direto e claro ao dizer para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 14. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos, para que não vos entristeçais como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. O apóstolo Paulo nos fala algo importantíssimo nestas palavras: não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos. Isto significa, nós cristãos passamos por este momento que causa dor,
que causa sofrimento. Porém, o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que reagir de um modo diferente do que aquelas pessoas que não têm esperança. Onde está a nossa esperança? A certeza de que Jesus morreu e ressuscitou. E é claro que nós, como cristãos, quando falamos da morte, nós não queremos ignorá-la. Ela é dor, ela é saudade, ela é lágrimas, ela traz a sensação de vazio, porque nós nos separamos da pessoa querida. Mas ao mesmo tempo, em nosso coração surge a certeza de que aqueles que partem e adormecem em Cristo, com Ele despertarão na eternidade, naquele lugar que Jesus prometeu que iria preparar para todos aqueles que vivessem a sua palavra. Por isso, na hora da morte, apesar da tristeza em nosso coração, nós somos chamados a dizer: Senhor, obrigado pelo tempo que nós estivemos com esta pessoa e nós a devolvemos a Ti. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou para mim. Estamos falando da dor mais profunda que acompanha a vida de todas as pessoas: a morte. E aí então surge a grande pergunta: o que é a morte? A Bíblia nos ensina que ela entrou em cena a partir do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. No plano de Deus para o homem e a mulher não estava a morte. Ao contrário, Deus os criou à sua imagem e semelhança para a felicidade e para estarem sempre em comunhão com Ele. Como a morte começou a fazer parte da existência humana? No livro da sabedoria, nós lemos no capítulo 1, versículos 13 e 14. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência. E completa a sabedoria 2, 23, 24. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Esta palavra nos dá a chave para entender porque a morte suscita em nós tanta aversão. O motivo é que não é natural, pois fomos criados por Deus para a vida. E a morte entrou por inveja do diabo e também por responsabilidade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que cederam à tentação e eles duvidaram daquilo que Deus havia falado para eles. Portanto, é preciso encarar de frente a morte e perguntar qual é o centro da nossa fé. Aqui está o problema de muitos cristãos. Muitos cristãos imaginam que a fé é simplesmente uma questão de a gente pedir isto ou aquilo para Deus. É uma questão de a gente participar desta ou daquela cerimônia. É uma questão de a gente dizer, eu sou desta igreja ou daquela igreja.
Deus nos abençoa, Deus cura, Deus liberta, Deus nos restaura, Deus nos tira do fundo do poço. Participar da Eucaristia todos os domingos é fundamental, é o centro da nossa fé. Mas por que é o centro da nossa fé participar a cada domingo da Eucaristia? São Paulo nos ajuda a responder a esta questão, dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 4 e depois o versículo 14. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Portanto, aí está, meu querido e minha querida, o que está no centro da nossa fé. A certeza que a morte foi derrotada. E foi derrotada lá no Monte Calvário, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O madeiro da cruz recorda a madeira da árvore da vida. O lugar aonde o primeiro Adão caiu. E o novo Adão, Jesus Cristo, no madeiro da cruz, fez cair sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E nós fomos curados pelo seu sangue precioso. Mas ele venceu a morte. A morte não teve a última palavra. Ele ressuscitou no terceiro dia, como havia prometido. E por isso, a cada domingo, nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Nos reunimos para dizer: somos ressuscitados. Nos reunimos para nos encontrar com o ressuscitado. Nos reunimos porque o ressuscitado continua falando conosco, porque ele é a palavra. Nos reunimos no domingo porque a palavra continua se fazendo carne na Eucaristia, na Santa Comunhão. E quando nós nos alimentamos de Jesus, palavra e Eucaristia, nós nos tornamos Cristo. Com ele nós ressuscitamos. Portanto, ser cristão é ter a certeza de que no centro da nossa fé está a ressurreição, a vitória de Jesus sobre a morte. Aí está também o sentido das flores e velas acesas no dia de finados. Junto com a tristeza se mistura a esperança e a certeza de que a morte não venceu, mas ela foi vencida por Jesus Cristo. As flores, desde o começo do cristianismo, recordam a beleza, a alegria. As velas apontam para Jesus, luz que ilumina a nossa vida. Daí a importância de aprender a lição da morte. No meu livro Morte, Lucro ou Perda, eu cito um pensamento de Santo Agostinho, onde ele diz: sirva-nos a morte de mestra e doutora. E aqui, no meu livro Morte, Lucro ou Perda, eu ensino 2 pontos. O primeiro, a vida terrena tem um fim. A nossa vida terrena, um dia, ela chegará ao fim e nós temos que nos preparar. Por isso, a segunda lição que eu indico aqui é que a vida é um tesouro que não pode ser desperdiçado. É um presente que nós recebemos de Deus. Não deixe o desespero,
Não deixe o pessimismo, não deixe a maldade, o rancor, a mágoa, não deixe tantos sentimentos negativos entrarem em seu coração, fazendo com que você perca diante da vida o melhor. A alegria, a esperança, a certeza de que estamos caminhando com Deus que é amor e misericórdia. Por isso eu peço ao Deus Todo-Poderoso que possa trazer a cada um de vocês a paz, o conforto, possa dar a cada um de vocês que recentemente ou há muito tempo perdeu um ente querido a graça de experimentar a presença de Jesus, enxugando as lágrimas, consolando a dor e devolvendo a esperança. Deus maravilhoso, Deus bendito, eu quero te apresentar cada um destes teus filhos e filhas que está acompanhando esta minha pregação e eu quero pedir, enxuga todas as lágrimas, consola toda a dor e confirma a certeza da ressurreição de Jesus, que é a nossa ressurreição, Pai, Filho e Espírito Santo.